Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Bem, nós estamos no início do estudo desse catecismo, não é? Nós terminamos no nosso último programa a introdução, quer dizer, a carta que o Papa São João Paulo II escreve, explicando o que ele fez, né, o pedido dele, as pessoas que ele escolheu para escreverem o catecismo, qual a intenção dele, o porquê disso. Então, isso foi a introdução. Ok. Agora nós vamos para o prólogo. O prólogo é uma palavra que vem do grego, né? É prologos. Logos é palavra. E pró é um prenúncio. Então, o prólogo, ele significa, é um texto introdutório, vamos dizer assim. É um comentário introdutório, algo que vai iniciar, então, aquele documento, aquele livro. Pode ser um livro de um escritor, um livro de um romance, enfim. Também tem o prólogo, né? Nos trabalhos acadêmicos também tem o prólogo. Então, quer dizer, o prólogo agora é um comentário inicial. Mas é um comentário já diferente da introdução. É um comentário, esse comentário inicial já faz parte deste documento, deste livro, que é o Catecismo da Igreja Católica. Bom, o Papa vai iniciar esse prólogo fazendo 3 citações da Sagrada Escritura. 3 citações do que ele quer que seja esse documento, esse catecismo. Então ele começa assim: Pai, ele se refere ao Pai. Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então essa primeira parte está em João 17, versículo 3. Deus nosso Salvador, quer dizer, Jesus Cristo, né, que é o Deus nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, 1 Timóteo 2, 3 a 4. Carta de São Paulo. E aí a terceira frase: não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, afora o nome de Jesus, que está em Atos 4, 12. Então vamos agora pensar um pouquinho sobre essas 3 citações que ele faz. A primeira: a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único, verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Então, o que significa a vida eterna? Conhecer a Deus. Isso é vida eterna. Pois bem, mas o que significa o verbo conhecer? Na Sagrada Escritura, quando ele é usado assim. Claro, é uma tradução, né? O nosso verbo conhecer da nossa língua portuguesa é uma tradução que vem já do latim, porque a Bíblia foi traduzida para o latim, porque foi escrito em aramaico, hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, ela foi traduzida para o latim. E a nossa Bíblia foi traduzida do latim para a língua portuguesa. Bem, então muitas palavras não dão o mesmo sentido ou a mesma importância de quando ela foi falada há mais de 2000 anos. Então, este verbo conhecer, por exemplo, para eles na época, o significado deste verbo é muito diferente do nosso verbo conhecer de hoje. Então, o que significa o verbo conhecer hoje? Significa assim: por exemplo, você que me ouve pela Rádio Cantate, você fala: eu conheço o Luiz Carlos, que faz esse programa, eu conheço o Luiz Carlos, eu já vi o Luiz Carlos em retiros, já vi ele no supermercado, já vi na rádio mesmo, enfim.
Eu conheço o Luiz Carlos. Muito bem. Então, conhecer para nós hoje é eu ser apresentado a uma pessoa. Olha, eu quero te apresentar aqui a minha esposa, o meu marido, o meu filho. Então, muito prazer. Então, passei a conhecer o marido de uma irmã minha, ou a esposa do meu irmão, ou o filho, ou o pai. Então, passei a conhecer a pessoa naquele dia que eu fui apresentado. Então, conheço aquela pessoa. Ok. Isso é nossos dias de hoje. Ora, o verbo conhecer, para eles, quando foi escrito a Sagrada Escritura, é bem diferente. O verbo conhecer para eles significa ter intimidade. Mas não é assim uma intimidade como a nossa hoje. Eu tenho meus amigos íntimos, onde eu partilho coisas, eu converso. Mas são meus amigos íntimos. Bem, mas a intimidade daquele tempo também não é a mesma intimidade de agora. O verbo conhecer para eles significa ser um só. Ser um só. Como no caso aqui, vou dar exemplos de uma relação sexual. Então, por exemplo, quando o anjo Gabriel chegou a Maria e foi anunciar que ela foi escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, o que ela responde? Quer dizer, a resposta dela é uma pergunta, na verdade. Ela fala, mas como que eu vou gerar um filho se eu não conheço nenhum homem? Então, veja que ela já estava prometida em casamento para José. Então, conhecer para eles não era como é hoje. Conhecer era ter intimidade, relação sexual. O que é a relação sexual? É os dois se tornarem um. Então, a intimidade entre o casal é tão intensa que eles se tornam um. Por isso que no matrimônio, quando o casal vai para a lua de mel, então, e há a consumação do sacramento do matrimônio. O que é a consumação? É o ato sexual do casal. Se não houver o ato sexual do casal, não existiu o casamento. O matrimônio é nulo. Não existiu. A partir daquele momento, então, os dois, o casal, diante de Deus, são um só. Então, este é o conhecer de Deus. Os dois se tornaram tão íntimos que a partir daquele momento Deus os vê como um só. Já não são dois, mas um só. Isso a própria palavra diz para nós. Mas no caso de Maria, vamos voltar aqui no exemplo de Maria. Então Maria diz, mas eu não conheço o homem. Então, o que ela quis dizer? Eu não tenho relação sexual com nenhum homem, como é que eu vou gerar uma criança? Porque Maria era jovenzinha, sim, mas ela sabia muito bem como que os filhos são gerados. E, consequentemente, o anjo Gabriel vai explicar a Nossa Senhora que seria uma relação íntima, mas não com homem natural, com ser humano, mas seria com o próprio Deus. Deus que viria se tornar um só com Nossa Senhora. Assim como num casamento. Por isso que Maria é chamada de esposa do Espírito Santo. Então Maria toda cheia de graça, panagia, né? Panagia quer dizer toda cheia de graça. A cheia de graça, a completa. Então, por quê? Porque ela se tornou um só com o Espírito Santo. Nesse momento o Espírito Santo vem, como disse o anjo Gabriel, e coloca dentro de Nossa Senhora, então, o Verbo de Deus, o Filho de Deus, que ela vai, então, gerar aí durante seus 9 meses, claro, como ser humano, mas ele também é Deus, ele já nasce como ser humano e como Deus, porque o Espírito Santo trouxe a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Verbo, ele trouxe o Verbo e colocou no ventre de Nossa Senhora, porque o Verbo era Espírito, somente Espírito. E o Espírito Santo também é Espírito até hoje. E o Pai também é Espírito até hoje. Agora, então, os três eram só Espírito. Quando o Verbo vem, trazido pelo Espírito Santo, e é colocado no ventre de Nossa Senhora, ele também se encarna. Então, ele se torna
Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Verdadeiro Deus ele já era. Daí se torna verdadeiro homem. Então tem duas naturezas em Cristo, mas ele é uma pessoa só. Então a intimidade entre Deus e o homem, no caso de Jesus Cristo, se torna uma pessoa só. Mas vamos voltar aqui então. Conhecer. Conhecer quer dizer o quê? Ser íntimo, estar dentro de alguém, não é? Então é essa intimidade que eu estava dizendo aí que tem que ter no casamento. A intimidade sexual de um estar no outro. E o que é a vida eterna? O que significa a vida eterna? Como que ele começa aqui dizendo? A vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Quer dizer, a vida eterna consiste em eu e você, nós estarmos dentro de Deus, assim como numa relação sexual. Claro que a vida eterna não é relação sexual com Deus, porque isso não existe na divindade, mas nós estarmos dentro de Deus. Então, a vida eterna é nós estarmos dentro de Deus, sermos um só com Deus. Nós não seremos deuses, mas estaremos dentro de Deus. Assim como a mulher e com o seu marido, ela não se, estando dentro do marido, se tornando um só, ela não é o marido. E o marido também não é a mulher. Então são seres distintos, diferentes. São pessoas diferentes. Inclusive com toda a estrutura, a estrutura humana diferente. Mas, aí que está. Se tornam um só. Mas um não se torna outro. O ser humano, o homem, ele não assume a mulher e faz a mulher desaparecer. Não é assim. E mesmo o contrário. E conosco e com Deus é a mesma coisa. Nós estarmos em Deus não significa que porque Ele é Deus, a nossa natureza será consumida. Não, continuará sendo a mesma. Mas o que é passar a eternidade em Deus? Passar a eternidade em Deus é você estar dentro de Deus, vendo Deus como Ele é. Isso é chamado de visão beatífica. Então, o que é visão beatífica? É eu ver Deus, quem Ele é, a eternidade inteira. Quer dizer, o que é uma coisa eterna? Que não tem fim. Então, eu vou conhecer a Deus. Vamos supor que na vida eterna tivesse o tempo. Bom, já vou avisando você que não tem. Não tem o tempo na vida eterna. O tempo não existe na vida eterna. Porque Deus criou o tempo, mas Deus não está sujeito ao tempo. Então, Deus é atemporal. Quer dizer, o tempo não toma conta de Deus. Deus não está no tempo como nós estamos. Agora, nós não estaremos mais no tempo, né? A nossa parte temporal passou. Então, a nossa primeira fase, que foi aqui na Terra, passou. Agora eu vou para a segunda fase. Assim fica melhor de entender, né? Porque os jogos de hoje aí, eletrônicos, né? Então tem a primeira fase, segunda fase, terceira, depois a final. Então, a nossa primeira fase foi aqui, na Terra, na Igreja Militante. Agora, a nossa outra fase será dentro de Deus. Então, o que nós passaremos? Como será a nossa eternidade? Será a visão beatífica. Eu estou olhando Deus, admirando Deus. E a admiração de Deus é tanta, porque o que Ele é, nós não imaginamos, nem podemos imaginar, porque nossa mente não tem condições para isso. Mas Deus é tão maravilhoso, Deus é tão perfeito e é tão infinito, que nós estaremos olhando Deus de cada minuto, cada segundo, se é que existisse o tempo lá, não existe, mas vamos supor que existisse. Então, a cada segundo eu vou olhando Deus de uma forma diferente. O segundo que vem, o próximo segundo, eu verei a Deus de outra forma. E assim o terceiro, o segundo, o quarto, os 60 segundos que formam um minuto. Quer dizer, no minuto eu verei a Deus de 60 modos diferentes. Isso aqui, irmão, eu estou dando exemplo, tá? Porque o tempo não existe lá. Mas estou dando exemplo para que a gente possa entender isso. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos lá.
Vamos supor então que existe o tempo no céu. A cada 60 segundos eu verei a Deus de 60 formas diferentes. No próximo minuto, que tem mais 60 segundos, eu verei a Deus de outras 60 formas diferentes que não se repetirão como a primeira. E assim sucessivamente. Eu irei olhando Deus, admirando Deus, amando Deus, contemplando Deus, de formas diferentes a cada segundo, ou a cada milésimo de segundo, se você quiser também. Porque Deus é infinito em tudo que Ele é. Ele é infinito. Eu sei que é difícil compreender isso. Eu sei que é difícil entender essas coisas. Mas nós temos que tentar. Temos que tentar entender isso. Então, a minha admiração por Deus, minha contemplação por Deus, vai aumentando cada dia mais, se é que existisse o dia lá, na vida eterna. Vamos supor que existisse. Então, a cada dia iria aumentando mais e mais e mais o meu amor por Deus, minha admiração por Deus, minha adoração a esse Deus, meu louvor a esse Deus. Porque Ele está se revelando para mim, se revelando, se revelando, se revelando, e a revelação dele não para, porque Ele é infinito. E a vida eterna é esse êxtase, é essa alegria plena, é esse gozo que não termina de estar na presença de Deus, numa alegria intensa que nós nunca experimentamos aqui na Terra. Veja, nós temos alegrias aqui na Terra? Temos sim. Nós nos alegramos com muitas coisas. Nos alegramos com um filho quando nasce. Nos alegramos quando ele dá o primeiro passinho, quando ele solta a primeira fala, né? Uma criança, estou me referindo a isso, mas eu me alegro com festas, com aniversário, com as pessoas que têm vitória na sua vida, que saiu de uma doença. Então são momentos de alegria. Mas são momentos, e são passageiros, são efêmeros, eles passam rapidinho. Alguns segundos e pronto, acabou. Não é verdade? Agora, a alegria em Deus, que se chama vida eterna, que se chama visão beatífica, bem, essa alegria em Deus não tem como se comparar com a minha alegria aqui na Terra. Não tem. A maior alegria que você possa ter aqui na Terra não significa nada diante da alegria que você terá diante de Deus. Não significa nada, mas nada mesmo. Porque a alegria que você vai ter de estar diante de Deus é algo que não dá para imaginar. Mas que a doutrina católica diz que é maravilhosa. Ela garante para nós. Claro que quem escreveu a doutrina católica aqui como já vimos aí, né? Foram os apóstolos que receberam de Jesus Cristo todas as informações do Evangelho. Depois também teve o período da patrística, são os padres da igreja que ajudaram bastante na formulação dos dogmas da igreja. Então foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Tudo bem, isso é maravilhoso, é maravilhoso. Então a doutrina garante para nós que será maravilhoso o céu. Mas ela não ensina como será. Ela não dá dicas. Nós temos que ir tentando entender isso tudo. Mas o que ela nos garante é que é algo inimaginável. Não dá. É algo incomparável. Então vamos lá, querido irmão, querida irmã. Vamos definir então esse primeiro versículo bíblico que está aqui. A vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único e verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Quer dizer, que você tenha uma intimidade tão grande com Deus, você estará dentro de Deus e admirando Deus. Então isso é conhecer a Deus. E conhecer o Filho dele, Jesus Cristo, que nós também nunca vimos. Sabemos que ele existe, é real, ele está de forma real na Santíssima Eucaristia, mas nós não o conhecemos. Ele se torna um conosco na Eucaristia. Ele fala, eu quero que todos sejam um. Assim como, Pai, eu estou em ti, olha a palavra de Jesus Cristo, o evangelho dele. Assim como, Pai, eu estou em ti e tu estás em mim,
eu quero que estes estejam em mim também. E eu neles. Eu neles e eles em mim. E tu em nós. Quer dizer, essa intimidade. É essa intimidade que Jesus quer, que nós sejamos um com Ele. O que é se tornar um com Ele? É ser íntimo dEle. É estar com Ele, unido, no amor dEle, na misericórdia infinita dEle. Ok? Então definimos assim o primeiro versículo bíblico. O outro versículo bíblico diz assim: esse Pai quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha o verbo conhecer de novo aí. Conhecimento da verdade. O que é conhecer a verdade? Então vamos mudar a pergunta. Quem que é a verdade? Ou como Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Toda vez que eu vou ensinar sobre aí a passagem de Jesus com Pilatos, eu sempre digo isso. Eu digo que Pilatos fez a pergunta errada. Eu sempre cheguei a essa conclusão. Pilatos fez a pergunta errada. Ele perguntou para Jesus o que é a verdade. E Jesus não respondeu. Se ele tivesse perguntado quem é a verdade, porque a verdade é uma pessoa, a verdade é alguém, a verdade chama-se Jesus Cristo. Então, se ele tivesse perguntado para Jesus quem é a verdade, Jesus teria respondido para ele: eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Se você está em mim, você conhece a verdade. Mas se você não está em mim, você não conhece a verdade. Você fica na mentira. Você participa do erro. Você participa da corrupção. Você participa das trevas. Mas se você estiver em mim e eu em ti, aí você conhecer a mim, você então conhecerá a verdade. Agora, o que é a verdade? A verdade que é Jesus Cristo? O que significa essa verdade? Significa que toda a revelação de Deus que está em Cristo, ele passa a nós. Significa o quê? Que sem a palavra de Deus eu não tenho orientação. Não tenho orientação. Assim como estou numa estrada, se não tiver as placas de trânsito, ou mesmo aqui na cidade, se eu não tiver as placas de trânsito, eu posso me perder. Eu estou numa cidade diferente, eu nunca fui em tal cidade. Então, eu chego lá, eu não sei onde é que está o bairro, onde é que é o centro. Eu não sei, eu vou me perder naquela cidade. Preciso das placas. Então, também o Evangelho, a verdade de Jesus, significa você conhecer o que vem de Deus. Porque nós conhecemos as coisas que vêm do mundo. E eu conheço as coisas que vêm do mundo, você também. Por isso que nós somos bons pecadores, não é verdade? Nós somos craques aí no pecado, não é? Mas conhecer as coisas de Deus nos fará sermos santos. Nós sermos craques nas coisas de Deus, na santidade, na busca da verdade que não nos engana. Porque a mentira é enganosa. A mentira engana, ela inverte as situações. E a mentira vem das trevas, sendo que a verdade vem da luz. Então veja, se nós conhecermos a Jesus Cristo, tivermos intimidade com Ele, nós passaremos a conhecer a verdade. Aí a mentira não vai ter mais força contra nós. Não vai ter mais. Terceiro ponto, não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos, afora o nome de Jesus. Atos 4:12. Então não existe outro Salvador, não existe. O Pai enviou um único Salvador para todo ser humano, para todo gênero humano. O gênero humano de todos os tempos. Quer dizer, não importa se nasceu há 10 mil anos atrás ou vai vir ainda daqui a 20 mil anos, não importa. Importa que o único Salvador que o Pai enviou foi o seu Filho. Então não existe outro Salvador. Então não existe outra doutrina que salva. A única doutrina que salva, que liberta, que cura é a doutrina católica. Então, veja, eu vou repetir. A doutrina católica, ela cura,
salva e liberta. Cura, quer dizer, de toda e qualquer doença, cura do pecado, principalmente. Ela nos liberta da escravidão, das más tendências, das más inclinações que nosso corpo humano tem, que nosso pensamento tem, nosso desejo tem. São sentimentos errados, que São Paulo vai chamar de concupiscências enganadoras. O que é uma concupiscência enganadora? É um desejo exagerado de fazer coisas que não se deve fazer. E terceiro, a salvação. Então, a palavra de Deus é isso. E a palavra de Deus está aqui na doutrina, porque a doutrina é a interpretação da palavra de Deus. Então, se a Sagrada Escritura, meu querido irmão, minha querida irmã, vou falar isso muitas vezes durante esse nosso estudo aqui. Se a Sagrada Escritura, ela tem o poder de te curar, de te libertar, de te salvar, o catecismo da igreja tem o mesmo poder. Por quê? Porque é a interpretação da palavra de Deus. Essa é a nossa santa doutrina. Então, se você, ao receber essa doutrina que você está recebendo aqui nessas aulas que eu estou dando para você, você recebe essa doutrina com o coração aberto, você já está sendo curado de coisas que você nem imagina. De coisas que estavam aí dentro de você, doenças que poderiam surgir ainda na sua vida mais para frente, que não surgirão mais, essas doenças, traumas que estão aí dentro de você, que estão sendo curados, porque você está ouvindo a palavra de Deus interpretada, que chama-se doutrina católica. Então, meu querido irmão, não existe outra doutrina, não existe outro Salvador, não existe, somente Jesus. Então, o Buda não vai salvar ninguém, o Chico Xavier do Espiritismo não vai salvar ninguém, o Gandhi do hinduísmo não vai salvar ninguém. E assim sucessivamente. Todo e qualquer fundador de igrejas, sejam cristãs ou não sejam, ninguém vai salvar você, a não ser Jesus Cristo. É o único nome. Então não existe nenhum imperador, nenhum rei, nenhum presidente, nenhum ministro que vai salvar o país, que vai salvar, que seja um governo que vai salvar aquele país. Não existe isso, não existe isso. Não existe. Os políticos podem prometer o que eles quiserem. Eles nunca nos salvarão, nunca. Existe um só Salvador, Jesus Cristo. Então essas três verdades o Papa deixa bem claro aqui para nós no início desse prólogo. Essas três palavras aqui que ele trouxe para nós, esses três versículos bíblicos maravilhosos. Então veja você, meu querido irmão, minha querida irmã, como é que vai ser o nosso estudo. Veja a profundidade que vai ser o nosso estudo, começando aqui pelo prólogo, 3 versículos bíblicos. Então, quanto nós vamos aprender juntos, eu e você comigo? Quanto iremos aprender? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, seja perseverante, todo dia, esteja firme aí nos nossos estudos com o Catecismo da Igreja Católica. Vamos pedir à Virgem Maria Santíssima, nossa querida mãe, ela também que nunca desanimou diante das perseguições e provações, sempre se manteve firme. Então vamos pedir a ela que reze por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.